Olá, irmãos, sejam muito bem-vindos a mais essa aula, tá legal? O tema da nossa aula hoje será o tema central deste livro que eu tenho usado, né, que é A Razão da Nossa Esperança, Alegria, Crescimento e Firmeza nas Cartas de Pedro, do autor chamado Valmir Nascimento, que estudou profundamente a carta de Pedro, que trata da questão do sofrimento e qual é o comportamento do cristão, o que o cristão deve pensar, fazer nesses momentos de sofrimento individual ou coletivo, tá bom? Então essa questão da esperança cristã, ela tem uma série de luzes e sombras. E o que seriam essas luzes e sombras que nós enfrentamos na nossa vida pessoal ou na vida de igreja? É isso que nós vamos tratar nessa aula de hoje, ok? O capítulo base da nossa aula de hoje é a carta de Pedro, né? Capítulo 3, versículos de 8 a 22, que eu vou ler neste momento. Ele diz assim: semelhantemente, ele diz assim, e finalmente, sede todos um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, mas antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte ou comportamento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-lhe se sujeitado os anjos, as autoridades e as potências. Amém, irmãos? Essa é a texto base. Como tenho feito nas outras aulas, não vou tratar de tudo que aqui está. Vou aprofundar 3 ou 4 aspectos aqui, ok? E o primeiro deles começa com as minhas indagações que o texto traz para nós, né? Ele está dizendo assim, ó, no meio de um sofrimento, saúde ou financeiro, no meio de uma perseguição religiosa, perseguição política, né? No meio de um conflito social, político, enfim, a nossa vida pessoal e a vida coletiva estão misturados muitas vezes, não é verdade? Qual é o diferencial do cristão aí? Qual é a esperança que ele pode trazer para si mesmo, que ele nutre dentro de si, e também ele pode, de alguma maneira, colaborar com os irmãos que não são cristãos? Essa é a nossa indagação e isso que a gente vai procurar responder. Então, começando aqui, primeiro Pedro exorta
aos que estiverem nessa condição de sofrimento, né, ou de perseguição, seja lá o que for, que eles possam apresentar a razão da sua fé. Eles não são alienados, está todo mundo sofrendo, a casa está pegando fogo, todo mundo está sofrendo, e está o alienado do cristão ali, bom, aleluia. Não, não se trata disso. Não é disso que Pedro está falando, não é verdade? Mas ele fala lá no versículo 15 do capítulo 3, ele fala o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então aqui, primeira coisa que ele fala, olha, diante da situação, das circunstâncias, primeiro, veja lá, como é que está em primeiro lugar o teu coração. É isso que ele está falando. Primeiro, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Então a questão aqui é, Cristo tem sido o Senhor, o meu Senhor, o teu Senhor, o Senhor da igreja? Cristo tem sido prioridade? Eu tenho tido tempo, né, sobretudo nessa quarentena, para dedicar um pouco mais de tempo ao Senhor? E às vezes tem gente até que nessa quarentena está trabalhando mais do que se não tivesse a quarentena ou o isolamento, não é verdade? Mas a pergunta ainda vale, né? Cristo tem sido aquele que busco e consulto em primeiro lugar, né? Porque ele está dizendo assim, não há como enfrentar qualquer que seja a situação, né, se eu estou usando as mesmas armas quando eu não conhecia Cristo: o desespero, a ofensa aos outros, quando eu não gosto de alguma coisa, quando eu estou sendo cutucado, na verdade. Ou Cristo tem sido a última opção, esgotada todas as opções que eu possa ter, na verdade? Então, assim, essa é a pergunta. Então, aqui está a afirmação de Pedro, ou a exortação, para que a gente possa separar Cristo, né, como o Senhor dos nossos corações. Porque santo significa separado, né? Santificar Cristo, guardar Cristo, colocar Ele como prioridade na minha vida, o que é um trabalho nosso, meu e seu e da igreja de todos os dias, né? Em nossos corações, é condição para que sejamos testemunhas dignas quando enfrentarmos situações ou quando nos pedirem, né, explicações a respeito da nossa fé no meio de um mundo que sofre no mundo de hoje, não é verdade? Essa é a questão, né? Quem somos nós no meio de um sofrimento pessoal ou coletivo? Quem somos nós? Nós somos seres humanos como todos os demais, né? Nós nos entristecemos, nós nos abatemos, mas, creio eu, né? Não a ponto do desespero quando eu não conhecia Cristo, porque eu já vi uma esperança, já foi me aberta uma porta que eu não tinha quando eu não conhecia Cristo, né? É isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 4,13, quando ele diz assim: olha, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Aqui, por exemplo, é o sofrimento dos irmãos a respeito do que acontece com aqueles que morrem, né? Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então, ele já está apontando aqui que nós que somos chamados à fé cristã, nós que somos aqueles que seguimos a palavra, seguimos a Bíblia, né? De alguma maneira temos algo diferente. Embora possamos sentir na carne a dor e o desespero de certas situações, seja elas quais forem, na verdade, que a gente não sofra como os demais, né? Sentimos dor e sofrimento, né, nosso ou de alguém muito próximo a nós ou do coletivo, mas pela salvação que de fato, né, nos alcançou, sabemos que nossos olhos foram abertos, que Deus tem o controle de todas as coisas. Esse é o grande desafio meu, seu e da igreja. Né, que Deus está no controle. Eu passo perrengue, você passa perrengue e a igreja passa perrengue. Mas Deus está no controle. Ainda que tenhamos que negociar, ainda que tenhamos que ir atrás, que tenhamos que reivindicar, fazemos todas as coisas, ainda que tenhamos que nos submeter às ordens das autoridades, fazemos isso no Senhor, como a gente vem falando na carta. Ok, irmãos? Seguindo aqui, vamos ver agora no versículo 16. O que ele diz? 3,16. Diz assim, né? Tendo uma boa consciência, então que a gente possa dar razão da nossa esperança, quando a gente coloca Cristo em primeiro lugar, tendo boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte ou comportamento em Cristo. Aqui temos algo a falar.
E o que temos a falar aqui é 2 ou 3 coisas importantes. Primeiro, a frase diz exatamente isso, que pessoas falam mal de nós. Falam mal de nós, aqueles que falam mal de vós, mas eles podem ficar confundidos. A palavra confundidos aqui também pode ser traduzida por confusão. Pode ficar confusos, né? E aí ele arremata, por causa do vosso bom comportamento em Cristo. Comportamento em Cristo. Ok? Então, 2 coisas aqui que as pessoas falam mal. Então, vamos ao primeiro. Aqueles que falam mal de vós podem ficar confundidos. Falamos há pouco que temos uma firme esperança quando Cristo é prioridade em nossa vida pessoal ou de igreja. Não é verdade? Então, estamos preparados para dar razão da nossa esperança, da nossa fé em qualquer, se Cristo oferece, né, estar no seu lugar. Para quê? O nosso comportamento pode confundir, para fazer recuar, para envergonhar aqueles que falam mal de nós ou da igreja. A questão aqui é, aqueles que falam mal de nós, têm razão? E irmãos, e a gente vai, né? Essas outras pessoas que falam mal de nós, falam mal de nós sem motivo? Eu falo nós, eu estou falando no plural, né? E eu posso dizer, irmãos, a partir de mim, que os irmãos, que aqueles que não conhecem o Evangelho falam às vezes com razão. Fazem com razão. Nosso comportamento cristão, individual, coletivamente, né? Às vezes dá margem para isso, né? Eu vou dar um exemplo que não é meu. Eu estava ouvindo aqui, aprofundando a palavra, e eu vi uma história real. Eu estou usando esse livro e eu uso outras pessoas. Claro, o central é a Bíblia. Um pastor muito respeitado, ele é da região de Campinas, ele não mora em Campinas, mas é da região de Campinas, e ele tem muita influência. Ele estava falando que ele soube de uns pastores que foram conversar, foram chamados para conversar a respeito do isolamento social com o prefeito de uma cidade. Irmãos, diz que foi, nessa reunião, diz que foi um horror. Tinha os irmãos que eram a favor do isolamento, tinham aqueles que eram contra o isolamento, mas diz que foi uma baixaria, irmãos. Foi uma baixaria. Os cristãos, parece que tiraram nessa reunião a camisa de cristão. Sabe essa coisa? Bom, agora eu estou nesse ambiente, eu sou cristão. Põe a camisa, tira a camisa, né, de cristão. Diz que foi uma baixaria, né? Foi uma carnalidade, como se... Carnal, agir naturalmente, mas nós somos chamados para outra coisa. Esse é o ponto, nós somos chamados para outra coisa. Né? E aqui não tem defesa nem para mim, nem para a igreja, né? A ou B ou C, na verdade. As coisas estão um pouco espalhadas, na verdade. Foi um festival de egoísmo, um festival de ambição, cada um buscando o seu interesse. Foi um festival de religiosidade, na verdade, um festival de hipocrisia, de cinismo, né? Divisão, inveja, de desrespeito. Irmãos, foi uma coisa horrorosa, né? E veja, aqui em Romanos, ele diz assim, Romanos 2, 24 diz assim, pois está escrito, por vossa causa o nome de Deus é blasfemado entre todos. Veja, eu estou falando aqui, então, será que eles falam mal de nós porque não damos razão? Estou dizendo que dá razão. Estou afirmando que dá razão, nós damos razão. Não você individualmente, eu individualmente, mas nós, enquanto igreja, porque assim, a questão, ouvindo esse pastor, ele dizia exatamente, nós estamos no mesmo barco. E aí eu falo, veja, você tem um furinho no teu barco aí. Irmão, está todo mundo, porque os de fora não enxergam muitas vezes as placas, eles enxergam o cristão. Não é verdade? E aí eu vou dar alguns exemplos da palavra. Você pode pegar, por exemplo, em Esdras 9, vou pegar aqui Esdras 9, de 6 a 7, disso que eu estou falando sobre o envergonhar, que não é meu ou seu, mesmo que você não possa estar fazendo, mas nós, né, Esdras. Vamos lá. Esdras 9 diz assim, Esdras, né, diz assim, no 6, Esdras 9, 6, diz assim, e disse, meu Deus, estou confuso, estou envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido. Então ele está falando no plural. Ainda que ele não tenha, vamos lá, casado com as mulheres estrangeiras, que é o contexto aqui, acho que é essa a questão aqui, que ele não tenha caído na iniquidade ou nas coisas erradas, ele não se isenta, porque ele está falando, nós somos mau exemplo, né? No 7, desde os dias
de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. No 7, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra, a espada e o cativeiro, o roubo e a confusão de rosto. Quer dizer, e aí caímos nessa confusão, nesse envergonhar. Nós envergonhamos o nome de Deus. Né? Vamos lá para o 13 ainda. E depois de tudo, o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras. Veja, ele está falando no plural. Vamos para Neemias. Vamos para Neemias. Neemias 9 também. Próximo livro, 9. Olha o que ele diz aqui. Eu estou pegando a contribuição do irmão que trouxe para nós essa 9, do 32 e 33. Diz assim, Neemias 9. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porém, 33, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houvestes e nós impiamente nos ouvemos. O Senhor procedeu justo, né? com fidelidade e aliança, mas nós procedemos impiamente. Veja essa a crise de alguma maneira que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Então veja, seguindo aqui, eu quero fazer um fechamento rápido aqui. Então, aqueles que falam mal dos cristãos lá do tempo de Pedro, e falam podem ficar confundidos, mas nós também, confusos ou envergonhados, com razão ou sem razão. Então eu falei aqui que às vezes eles têm razão. Agora, se eles não tiverem razão e de outro fato ficarem envergonhados, será por causa, se eles ficarem confusos, será por causa do nosso comportamento exemplar. Que eu preciso melhorar, a igreja precisa melhorar, os cristãos de diferentes placas damos um show horroroso ao mundo muitas vezes, não é verdade? Versículo 16, novamente o B, lá do Pedro, que nós estamos lendo. Quero pegar agora a segunda parte, esse comportamento agora. O que é que, então, 3, diz assim, né? Tendo boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, que foi o que eu tratei agora, né? Fiquem confundidos, por causa do vosso bom comportamento. Agora o vosso bom comportamento. Naquilo que falam mal de vós, fiquem confundidos e envergonhados por causa do vosso bom porte. Pergunta, qual é este bom comportamento que Pedro está... Ele falou antes, porque aqui ele está com... Então vamos voltar ao 8 lá. Ele diz lá, vamos lá. Olha, finalmente, irmãos, porque ele deu conselhos para os cristãos, no relacionamento com os governadores, para os escravos, para o relacionamento marido-mulher, e agora ele fala de maneira geral qual é o nosso comportamento diante da sociedade, né? Mesmo em tempos de sofrimento. Finalmente, irmãos, tenham todos o mesmo sentimento compassivo, né? Olha lá. Finalmente, sejam todos compassivos, amados irmãos, misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, mas antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fossem chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se for zelosos no bem? Então, irmãos, vamos pegar rapidamente, não vou falar, mas finalmente, tenham todos o mesmo sentimento. O que diz lá sobre tenham todos o mesmo sentimento? Veja, isso foi uma oração de Jesus. Está lá em João 17, Jesus indo para a cruz, ele faz uma oração, né, a oração de Jesus pelos discípulos, que é eu, você, a igreja toda, né? Veja o 20, 17 e 20, João 17 e 20, diz assim, eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que, nós, né, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que, 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja, é condição do mundo crer a nossa demonstração de amor, nossa unidade.
que não é uniformidade? Que não é uniformidade? Paulo fala lá em Romanos 12, ele fala que o corpo, né, ele fala o que é a vida cristã. A vida cristã é semelhante a um corpo, né, cuja cabeça é Cristo, mas tem os braços, tem as pernas, e cada um exerce o seu dom. É verdade? Então não é uniformidade. No 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos na unidade. Veja aqui, né? Então, compassivos, né? Compassivo significa simpático com, sentir com. Então, sair do nosso individualismo, né? Bom, eu tenho razão, eu penso, é assim que a coisa tem que ser, eu vou buscar em primeiro lugar os meus interesses, não é verdade? Misericordiosos, né? E aí ele fala lá, voltando lá para Pedro, ele fala lá, né? Não tomando mal por mal ou injúria por injúria, mas antes, pelo contrário, bem dizendo. O que ele está falando aqui, né? Ele está falando do perdão. Não tomando mal por mal, injúria por injúria, mas perdão. Ele realça aqui o perdão, né, diante da ofensa recebida. E nós nos apressamos a usar os dedos lá, eu estou falando no plural, para receber uma ofensa, vou lá no Face, sei lá onde que for, no Zap, seja lá o que for, e eu desço a lenha. Veja, é o desafio. Esse é o desafio. Porque se fosse fácil ser cristão, então tá bom. Você não tem que mudar nada, então tá bom. Então, mas parece que não é isso. O exemplo do nosso mestre não é esse. Parece que é essa a questão, né? E ele fala aqui, porque quem quer, né? Ele fala lá no 3, aí ele fala lá, porque refreia a sua língua. Se eu não me engano, está em Tiago. Deixa eu achar aqui a passagem de Tiago. Achei aqui a passagem de Tiago 3, ele diz assim: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos, todos são pecadores, todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o corpo. E aí vai. 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se das grandes coisas. Vede com um grande bosque, um pequeno fogo, se incendeu uma palavra mal colocada. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Irmãos, é isso aqui. É isso que ele está falando, né? Então veja, ele está falando aqui que quem quer amar a vida, ou, por exemplo, amar a vida, irmãos, esse é um tema da filosofia, assim, de longa data. O que é a vida boa? Que é a vida boa? Bom, e aqui está mapeado para nós, né? Existe uma vida boa segundo os critérios de Deus e uma vida boa segundo os critérios do mundo, ou da filosofia, ou da ciência, seja lá o que for, não é verdade? Então, por exemplo, vida boa é fruto do sucesso, né? Profissional, de você buscar melhor casa, melhor carro, melhor comida, né? A melhor formação acadêmica, o melhor negócio que você puder montar. Enfim, aí estão juntos aí a vida boa, orientada pelo materialismo, pelo ateísmo, pelo relativismo. O que é o certo ou errado? O certo ou errado, eu sou o critério do certo ou errado, claro. Não é verdade? Mas não é isso que a Bíblia diz. Ele diz assim, ó, quem quer ter vida boa, começa, em primeiro lugar, a ter uma vida ética. E a vida ética é não prejudicar os outros. Não fazer com os outros aquilo que não quer que faça para si mesmo. Refreia a sua língua, ele começa por aí. É isso que ele está falando. Deus é referência para nós sobre essa vida boa. E poderemos colher, e com certeza colheremos os frutos disso. E aí, colheremos os frutos, e ele arremata dizendo exatamente isso. Porque os olhos, faça o bem, aparte-se do mal, não caia na vala comum. Esse é o convite para a igreja IPI, para a igreja batista, para a igreja, todos os cristãos, para a igreja Assembleia, todos os cristãos, o corpo, porque a gente dá um espetáculo muitas vezes muito ruim, né? E aí ele diz, né? Siga a paz, siga o bem, porque os olhos do Senhor, essa é a ideia daqueles que foram chamados. Ainda tenho certeza que o Senhor está com os olhos sobre nós, não para nos punir, mas para nós conhecermos a vida nova, né? É isso que ele está dizendo, né? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal. Né? E eu vou terminar aqui com
já que eu dei um exemplo ruim, vou dar um exemplo da igreja, né? Porque tem um monte de exemplos também que às vezes não sobressai na mídia e tudo mais. Eu fiquei sabendo, não vou dizer o nome, alguns irmãos aqui sabem, então também um outro grupo de pessoas numa igreja, sabendo da pandemia, como que a gente pode abençoar os irmãos? Foram lá, costuraram lá as máscaras, 2.000 máscaras, e distribuíram, foram numa favela distribuir para os mais pobres. Chegando na favela, eles chegaram na favela, o que aconteceu? Eles perceberam que tinha um corpo de bombeiro lá. E eles se aproximaram, vou falar bem rápido, eles se aproximaram, e o que aconteceu? A senhora falou assim, o que aconteceu aí, senhora? É que eu cato papelão e tal, e eu não sei como, pegou fogo, e eu perdi tudo. E aí, a grande oportunidade para abençoar a vida dos irmãos. E aí aqueles que foram juntos da igreja, foram lá e oraram pelas pessoas. Pouco tempo depois, de alguma maneira, eles receberam um outro testemunho, né? Estava dizendo assim, acho que teve uma entrevista na rádio, na TV, não sei exatamente como foi lá na cidade, e alguém falou assim, olha, eu estava num dia para me suicidar, a pessoa falando, e porque pegou fogo lá e tal, já é uma outra pessoa, né? E eu, desesperada, um monte de problemas na vida e tal, e aí chegou um grupo de pessoas distribuindo máscara, sentaram comigo, conversaram comigo, me ouviram, oraram comigo e me apoiaram. E por causa dessa atitude, veja, eu estou dizendo, é uma outra atitude, né? Então assim, pense você, eu não vou ficar falando aqui, pense você qual é a atitude, nesse contexto que nós estamos vivendo, qual é a atitude. Quero terminar com isso, né? Quero terminar com essa ideia do versículo 13, né? E qual é aquele que vos fará mal, se for zelosos no bem? Eu quero enterrar dessa maneira. Não vou responder essa pergunta agora, na próxima aula. E se fazendo tudo certinho, ainda o mal nos colhe, nos pega? O que pensar? Responderemos na próxima aula. Irmãos, quero abençoar a vida dos irmãos. Essa palavra é para mim, essa palavra é para nós, essa palavra é para a igreja como um todo, tá? Que o Senhor possa nos abençoar nesse dia. Senhor, que a Tua palavra possa nos iluminar, Senhor. Daqui a pouco, Senhor, terá o louvor, Senhor amado. Que esse louvor possa nos abrir, Senhor amado, para, ó Deus, para as Tuas verdades, para nos relembrar, Senhor amado, a nossa gratidão para contigo. Que o Senhor possa abençoar o pastor, Senhor amado, na palavra logo mais, Pai. Nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, até a próxima aula, se Deus quiser. Amém.